Vem aí o Liderar Nordeste, o encontro regional de líderes de jovens e adolescentes. Obtenha ferramentas que o ajudarão a lidar com diversas questões da juventude, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, entre outros. De 25 a 27 de fevereiro de 2016 em Salvador, Bahia. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar Nordeste em Salvador. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/Encontro de Líderes. Liderar Nordeste, vem! Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Relacionamento com Deus. Queridos professores e professoras, quero agradecer-lhes pelo período que nós passamos durante esse quarto trimestre estudando essa maravilhosa lição. Muito obrigado pelos e-mails, obrigado pela interação que tivemos durante todo esse período a respeito dessas lições bíblicas, falando especificamente para o jovem e os seus relacionamentos. Eu acredito que foi um período de muitas bênçãos, de muitas graças para os seus alunos, que eles cresceram na fé, melhoraram os seus relacionamentos, tiveram uma posição crítica em relação aos relacionamentos, tanto dentro quanto fora da igreja, além de poder discernir o tempo dentro de uma perspectiva cristã. Que Deus possa vos abençoar. Nós somos muito gratos a você pelo seu empenho, pelo seu esforço, pelo seu trabalho e o que o Senhor continue abençoando a vossa vida ricamente. A lição de número 3 traz como título Relacionamento com Deus. Os objetivos são simples: definir o sentido bíblico de revelação, compreender os fundamentos da experiência com Deus e viver a vida no Espírito. A síntese apresenta bem adequadamente o nosso pensamento a respeito do que tratamos nessa última lição. O mistério que é Deus se descobre ao caminhar com Ele pela fé. Esta é uma das expressões que nós cultivamos para que servisse de meditação para você. Que o mistério que é Deus se descobre ao caminhar com Ele pela fé. Você pode usar para exemplificar essa síntese a vida do personagem Abraão. Em Gênesis é dito claramente: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Observe, quando você for falar com um aluno, frise bem, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, o próprio Senhor não deu a Abraão um plano. Ele não deu a Abraão um mapa. Ele não descortinou o mistério que é andar com Deus. Ele disse a Abraão que o plano, que o mapa, que o projeto, que o caminho seria por ele descoberto à medida do seu relacionamento com Deus. Por isso Deus diz: eu te mostrarei. Você pode pegar agora esse texto, levar para 2 Samuel, capítulo 7, quando Davi fala da edificação do templo, do seu desejo de edificar o templo, e Deus envia Natã a Davi para dizer: edificar-me-ás tu templo para a minha habitação? E Deus começa a dizer a Davi que nunca havia solicitado a nenhum
dos seus antecessores, seja ele patriarca, seja legislador Moisés, seja os juízes, jamais havia solicitado para si uma casa. E Deus diz claramente: porque eu sou o Senhor que caminho com o meu povo em tabernáculos e tendas. Aqui, portanto, está a grande revelação desse texto. O mistério que é Deus se descobre ao caminhar com ele pela fé. Abraão, portanto, não teve um mapa. Abraão, portanto, não teve um plano. Abraão, portanto, não teve descortinado a vontade de Deus, a não ser um pedido, a não ser um mandamento dizendo: segue-me, que eu te mostrarei. É o Senhor que levaria a Abraão até o lugar pretendido, e Abraão aprenderia a conhecer o mistério que é Deus no relacionamento ao caminhar com ele. Deus é um ser que caminha com o seu povo, e é aqui que nós descobrimos ao próprio Deus. Deus, que é mistério, se faz conhecido à medida que caminhamos com ele. Você pode tomar o exemplo de Abraão, repetindo Gênesis 12, como você pode tomar o exemplo de Davi, quando Deus reforça, dizendo que sempre caminhou com o seu povo. E caminhar com o seu povo é a base do relacionamento de Deus com todos aqueles que lhe pertencem. Então, na verdade, já falamos que o objetivo é definir sentido bíblico de revelação, compreender os fundamentos da experiência com Deus e viver a vida no Espírito. Cada um desses objetivos tem a ver com cada um dos 3 tópicos que estão na lição. Primeiro, Deus se revela ao homem. Nesse contexto, nós falamos do sentido bíblico da palavra revelação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que se resume, em alguns momentos, numa expressão na forma passiva, outras formas na expressão ativa, mas que tem o significado de descobrir, descortinar, revelar-se. E apresentamos as referências bíblicas na qual esses textos aparecem, dando-nos um conceito de revelação de Deus. Então, a doutrina da revelação de Deus na Escritura descreve assim a comunicação, revelação e manifestação que Deus faz de si e dos seus atos ao homem. Ele revela ao homem sua mensagem, vontade e propósitos. Assim você destaque 3 termos. A revelação é um ato, a revelação é uma comunicação e a revelação ela é livre, porque a revelação de Deus é o ato livre e gracioso mediante a qual Deus comunica sua vontade e seus propósitos ao homem. Quando estudamos o conceito doutrinário de revelação, passa do Antigo para o Novo Testamento, onde essa revelação é apresentada por meio da criação, uma revelação geral, é apresentado por meio da razão humana, que vai dizer Paulo em Romanos, você deve verificar lá o texto adequadamente, e a revelação pontifícia em Jesus Cristo e na Sagrada Escritura. Tudo isso, o subtópico número 2 descreve com categoria todas essas expressões, e você deve estudar atentamente, colher esses conceitos e trabalhar para os alunos de tal maneira que ele compreenda que Deus, que é mistério, se revela e caminha com aqueles que creem nele. Falamos no segundo subtópico sobre revelação e experiência de Deus. E nesse caso nós trazemos um conceito diferenciado de escritura que eu gostaria que você prestasse atenção. Nós falamos que as escrituras apresentam a ação e revelação de Deus no âmago da história e experiência do povo de Deus. A comunidade judaica no Antigo Testamento entendia claramente a exortação quando lembrava as maravilhas de Deus entre o povo. Ela confiava nas experiências de Deus entre os patriarcas da nação no passado como promessa da ação divina no presente e a certeza da presença do Senhor no futuro. Quando você lê os Salmos e observa eles sempre fazendo referências aos patriarcas e os feitos antigos no Senhor, isso era um testemunho
da fé e da experiência do povo de Deus. Assim, portanto, ela confiava que Deus continuaria agindo no seu presente, porque agiu no passado. Quando Deus revelou a Moisés, ele diz claramente: Moisés, pelo meu nome eu não me revelei aos seus pais. Moisés, portanto, não consegue compreender exatamente o sentido do eu sou, que é o nome abscôndito, ao mesmo tempo que revela, mantém Deus ainda incógnito. E Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque, de teu pai Jacó. Você me conhece, você me conhecerá, não apenas por aquilo que eu farei no presente e no futuro, mas você me conhece por aquilo que eu fiz no passado. Esta tradição se mantém dentro dos Salmos todas as vezes que eles remontam ao êxodo de Israel e às grandes obras do Senhor. Desse modo, então, eles confiavam na intervenção divina, tanto nas questões individuais do povo, da pessoa individual, quanto nos problemas da própria nação. Essas experiências de Deus com o seu povo serviram de fonte e base de sabedoria para todo Israel e para a igreja primitiva. Nesse ponto nós podemos dizer, portanto, que as Escrituras atestam a fé, a confissão de fé e experiência do povo de Deus nas Escrituras. Então, o tópico de número 2, falamos sobre os relacionamentos com Deus. Aqui eu gostaria de destacar esses 3 subtópicos. Primeiro, relacionamento que se realiza no mistério. Isaías 45:15 diz que Deus é mistério. Isso significa que o Senhor não pode ser plenamente conhecido, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, e como o próprio João disse no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18. Ele é indizível, ele é mistério. Tanto Abraão quanto Moisés, o Senhor não apontou a eles o caminho a seguir ou descortinou seus projetos para eles saberem exatamente o que o Senhor faria. Isso, na verdade, eles teriam que descobrir caminhando com o Senhor. E esta é uma mensagem muito importante, muito forte para você comunicar aos seus jovens, que ficam preocupados com o que o futuro lhes reserva, que fica preocupado em descobrir qual é a vontade de Deus, como um mapa espiritual se descortinasse na frente deles, dizendo todo o processo e caminho que eles deveriam seguir. Quebre essa mística e esta utopia dos jovens e revele a ele que os grandes homens do passado serviram e conheceram o Deus de mistério. E é no desenvolvimento da caminhada com ele que se desenvolve seus planos e projetos, no qual tornam-se conhecidos para conosco. O mistério que é Deus se descobre ao caminhar com ele por meio da fé. É isso que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11. Então, é um relacionamento que se realiza por meio do mistério. Então, tudo que você sabe sobre Deus não diz de fato que Deus é, porque Deus é superior ao conceito que você tem a respeito dele. E isso é muito importante o aluno entender. Relacionamento que se concretiza em Cristo. Jesus é a revelação absoluta de Deus e a base de toda a comunhão e relacionamento correto com Ele. O rosto de Deus que foi oculto a Moisés foi revelado ao mundo por meio de Jesus de Nazaré, o Cristo. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim, portanto, o que Jesus afirmou não é misterioso, embora envolva o mistério de Deus do Antigo Testamento. O véu que envolve o mistério de Deus é removido por Jesus. É Ele quem revelou o Pai. Assim, o relacionamento que se realiza no mistério, o relacionamento que se concretiza em Cristo, é um relacionamento que se vive no Espírito
Espírito Santo. O relacionamento com Deus por meio de Cristo se vive na vida no Espírito. Que Deus possa lhe abençoar. É preciso notar que a vida no Espírito, assim como a experiência de Deus no Antigo Testamento, realiza-se também no mistério. O Espírito procede do Pai, mas é enviado por Jesus para dar testemunho dele. E ele realiza uma profunda transformação no discípulo de Cristo para viver a experiência de Deus em Cristo. Para encerrarmos, a experiência do Espírito e discernimento. Precisamos, portanto, discernir as ações do Espírito Santo no mundo e na igreja. E Jesus Cristo é o nosso critério absoluto para discernir as verdadeiras das más ações que às vezes são atribuídas ao Espírito Santo. Querido professor, que Deus possa verdadeiramente continuar abençoando a sua vida. Muito obrigado por você compartilhar essas instruções aos seus alunos. O desejo da CPAD, do setor de educação cristã e de toda a família CPAD é que você tenha um feliz ano novo. E para o próximo trimestre, que vai iniciar em janeiro, você venha com a mesma determinação, com a mesma vontade, lembrando que o seu trabalho não é vão no Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus continue sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente. CPAD, vem crescer com a gente.